Gente, boa noite, tudo bem? É uma satisfação estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre algo que eu tenho mais dúvidas que certezas. Eu acho que espero poder compartilhar um pouco as angústias que eu tenho sobre o tema. Muito mais feliz ainda ao lado de grandes amigas, né? A Rê, a Mari, que estamos aí na batalha aí há algum tempo, né, sobre o assunto. E é isso, tá? Vamos tentar assim fazer a coisa mais dinâmica, até pelo horário, senão vocês vão tudo dormir e eu não quero que nem durma hoje aqui, tá? Então, vamos lá. Tá funcionando? Eu vou falar, na verdade, com vocês um pouquinho, não só tanto sobre o aspecto tributário, mas eu acho que um passinho anterior ao aspecto regulatório, porque, no fundo, a regulação ela tem por objetivo, por foco, que nós vamos tributar. Então, a tributação, querendo ou não, ela puxa a regulamentação e é assim que tem sido no mundo todo, tá? Mas antes eu queria fazer mais ou menos o sumáriozinho do que a gente vai trabalhar, que eu vou falar um pouquinho sobre que mundo novo é esse, porque eu acho que a gente tem que tentar entender um pouquinho o contexto em que tudo está inserido. Porque a gente, para poder pensar sobre, tem que entender o contexto, porque nós estamos falando de uma regulamentação de comportamentos sociais. Então, que mundo é esse? O que está vindo? Ou será que... De que forma nós temos que pensar nisso tudo vindo justamente desse contexto, tá? Depois, os desafios da regulamentação do assunto. Vou dar um overview, que eu falo, né, um geralzinho em alguns pontos do mundo sobre isso, no Brasil. E aí a tributação específica sobre rendas e atividades financeiras e consumo, tá? Vamos lá, para começar, eu acho que é a pergunta de $1 milhão ou de mais milhões de dólares, né? Será que estamos preparados? E é dentro desse contexto que a gente está inserido. Então, Airbnb, Google, Facebook, Bitcoin, blockchain. 20 anos atrás isso não era nem imaginado, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Umas coisas até surgiam um pouquinho, né, 10 anos atrás, mas a mudança está cada vez mais intensa. Então, é disso que nós estamos começando a falar. E o que é pior, né? Estudos demonstram que a capacidade cognitiva do ser humano tem uma limitação. A gente não consegue aprender tudo o tempo todo. E agora imagine que cada vez mais está mais rápido. Então, está havendo um delay entre o que está acontecendo e como a gente tem velocidade para aprender isso. Então, isso já é um problema de preocupação para a gente, né? Mas vamos tentar, né, começar do início. Então, como a Rê já trouxe, eu acho que foi bem legal, ela trouxe justamente essa escala do que nós estamos falando. Nós estamos falando de relações sociais, de que forma as relações estão sendo feitas. A gente partiu de um sistema centralizado e estamos indo para um sistema distribuído, né? Pessoa a pessoa. Táxi, né? Quem nunca ouviu falar na época, ligar para o táxi. Quanto tempo a corrida? Não sei, não tem tempo. A gente ficava esperando o táxi. Veio o Uber, que a gente utiliza bastante. Agora a gente já tem o Arcade City, que é justamente esse blockchain que a gente junta diretamente os motoristas com os passageiros. Não precisa mais do intermediador, digamos assim. Tá? E as criptomoedas? Será que está nos noticiários, gente? Um monte de notícias todo dia. E aí a questão é, por que regula
esse fenômeno. Eu gosto muito dessa frase do Gil Pentina, que ele diz que a regulação vem sempre quando alguma coisa vale a pena. E nós estamos falando do mercado bilionário. Então, obviamente, vale a pena regular. Né? E aqui tem também uma frase de um trabalho acadêmico da Nicole Julie Fope, que é uma dissertação de mestrado, que ela tratou justamente sobre criptomoedas. Acho que foi o primeiro que falou sobre justamente a natureza, se era moeda, se não era, e que ela diz justamente que o aspecto tributário ele é o primeiro a assumir relevância. Né? E a partir da análise de como vamos tributar, a gente regulamenta. E é isso que a gente tem visto. Como tributar, e aí a gente vai regulamentar para ser possível a tributação desse fenômeno. Porque nós estamos falando de um mercado bilionário e que realmente está rompendo as formas tradicionais de se relacionar na atividade econômica. Tá. Mas o que seria, então, criptomoeda? A gente deveria falar em criptomoeda, criptoativo, criptotoken. Teve enfim, um rapaz que foi palestrar para a gente lá no grupo da OAB, que não era da área jurídica. Ele é da área, enfim, de desenvolvimento tecnológico. Esses meninos novos aí que estão trabalhando com isso tudo. E eu comentei com ele, tá, mas qual que é o termo certo? Ele falou, o termo certo é criptomoeda. Não tem criptoativo e criptotoken, não existe. Eu falei, mas para o direito a gente está falando, né? Mas não existe. Eu falei, tá, mas para o direito fica mais fácil, cada um no seu quadrado, né? Então, para fins jurídicos, que eu acho que a maioria aqui é advogado, pelo que eu percebi, uma primeira aproximação que a gente poderia falar é que o termo criptoativo seria melhor, porque ele é mais abrangente. Porque nós estamos falando de várias coisas sobre uma mesma... no mesmo ambiente, no mesmo cenário. Nós estamos falando de criptomoedas, nós estamos falando de criptotokens, que nada mais são do que ativos criptografados. Então, eu acho que o criptoativo, ele é um pouco mais abrangente e a gente consegue tratar fenômenos parecidos sobre o mesmo termo. Tá? Uma primeira aproximação. Então, eu prefiro o termo criptoativos por conta de ser mais didático e mais abrangente. E eu não estou sozinha, né? Porque, como a Rê falou, eu também fico pensando, porque tem pessoas mais inteligentes que a gente, então a gente só replica o que as pessoas inteligentes falam. E o Chris Burnisk, que é do MIT, né, não é fraco, rapaz, o termo ele traz menos problemas com a regulação. Porque se você começa a falar em criptomoeda, dá a entender que é moeda, Banco Central, então, peraí, criptoativo, vamos tentar entender do que nós estamos falando efetivamente. Né? Então, o que são criptoativos? Nada mais são do que ativos digitais criptografados. E a função que eles exercem pode ser das mais variadas. Pode realmente utilizar como meio de transferência de valores, meios de pagamento, como reserva de valor, e inclusive, como a Rê começou a comentar, você digitaliza, você traz para o mundo blockchain a representação virtual de ativos tangíveis. E a partir daí você consegue, eventualmente, inclusive, fazer toda a cadeia de rastreamento da origem ou da destinação, ou de como está sendo realmente transacionado esses ativos. E aqui, né, justamente as outras funções que eu acabei de comentar. A gente tokeniza os ativos, então a gente traz para o mundo digital o que a gente tem no mundo real. Exemplo que ela comentou dos imóveis. A gente pode alimentar um sistema falando que aquele imóvel pertence àquela pessoa e colocar isso no blockchain para fins de realmente ter uma maior segurança da informação, que hoje está no registro de cartório de imóveis, que a gente tem que acreditar, confiança de que está correto. A partir do momento que está transparente, a gente não tem mais que confiar, a gente está vendo a origem e a destinação. O único ponto, né, Daniel, que a gente estava discutindo na reunião, o único problema é a gente consegue garantir a lisura da informação que está no blockchain, mas a gente não consegue garantir que o ativo real realmente não vai ser eventualmente replicado, fraudado, que é o grande problema que está sendo discutido hoje sobre isso. Porque da mesma forma que houve as grilagens dos imóveis, né, antigamente a gente pode acontecer isso nesse momento. A gente consegue garantir a segurança quando está no sistema, mas não no mundo real. Enfim. Como a Rê também comentou, os tokens de equity, né, que nada mais são que quase um security, que são essas representações das empresas por meio de tokenização, exercício de voto em Estado democrático, representação de identificação, de autenticidade de identidade. Na Estônia a gente já tem isso. Então, a gente não tem mais que ir lá ter o registro centralizado das nossas identidades, não. A gente pode simplesmente colocar tudo isso por meio de blockchain.
Então, mais ou menos, né, uma definição seria ativos, né, tokens digitais criados para possibilitar transação de valores, meios de pagamento, reservas de valores, e utilizando a criptografia para dar segurança às transações e no controle de sua emissão. Tá? E aqui a gente começa a trabalhar e começar a ter os problemas para o direito. Qual que é a natureza jurídica disso tudo? Qual que é a natureza jurídica disso? E aí nós temos muitos problemas. Porque o que tem tendido a doutrina hoje aqui no Brasil e acho que no mundo todo é entender a funcionalidade do que é utilizado aquele ativo e dentro disso você ver a regulamentação que aplica àquela realidade. Mas é muito problemático você falar para o cliente que está eventualmente fazendo um projeto, vai fazer um ICO, garantir ou prevenir ou prever qual vai ser a interpretação que vai ser dada, porque não está muito certo. Tá, eu estou fazendo um ICO que visa estabelecer utility tokens, que são essas fichas, que são como se fosse um direito de você eventualmente depois usufruir do serviço ou do produto que vai ser uma vez, né, criado, enfim, implementado. Mas e se entender-se que não é bem assim, que talvez seja mais algo relacionado a realmente um valor mobiliário que esteja sob a jurisdição da CVM aqui nos Estados Unidos, a SEC estabeleceu algo semelhante a isso e não estabeleceu os critérios em que ela vai encaixar, se está sob a jurisdição dela ou não. Então, está num ambiente tortuoso que fala, ok, nós vamos ver a finalidade. Mas nem sempre a finalidade é única de um produto. Como é que a gente faz nesse caso? Eu não sei. Se vocês puderem me ajudar, eu agradeceria. Né? Eu vou depois deixar no final meu contato, porque realmente eu não sei. É tudo muito incipiente, muito nebuloso e muito arenoso nessa área. Então, fala, ok, é natureza de camaleoa. A gente já escuta falar. Mas como definir qual é a natureza, ainda que seja camaleoa? Esse é a pergunta de bilhões de dólares. Mas, assim, de uma forma genérica, a gente tem falado de equity tokens, utility tokens, os tokens híbridos e as criptomoedas. E o problema maior está nos tokens híbridos, quando nós temos várias funcionalidades num único token. Estamos também falando das Initial Coin Offering, ou ITO, que eu penso assim, melhor do que falar em ICO, falar em ITO, porque nós estamos falando de tokenização. E aí, definir de início qual vai ser quem vai regulamentar, né? Qual vai ser a tributação dessas operações? No crowdfunding, dependendo da origem, poderíamos falar que é doação? Investimento? Eu não sei. Mas a realidade é o seguinte, o que nós temos no Brasil hoje? No Brasil, nós temos, no primeiro momento, o Banco Central se posicionando, né, no sentido de que ele não regula porque não são moedas virtuais. Moedas virtuais, gente, tem a ver com as moedas que estão digital na internet e virtual porque não tem representação física, representação realmente no mundo apenas intangível, tá? Essa definição para vocês entenderem um pouquinho. E aí, mais para frente, né, o ano passado, nós tivemos uma outra manifestação falando que, até pela utilização do Bitcoin e outras criptomoedas para fins de venda, né, compra, depois manda lá para fora, troca para o dólar, tentando evitar o IOF cambial, as taxas, a demora, enfim, falando que quem pode fazer isso são apenas as instituições autorizadas pelo Banco Central. É só isso que o Banco Central disse. Nem começou a falar se vai regulamentar, se não vai. Eu li um artigo de um economista, acho que trabalha no Banco Central, falando que se a gente entender que o Bitcoin, dentro da natureza de criptomoeda, de transferência de valor, de utilização como meio de pagamento, ele já poderia ser regulamentado pelo Banco Central, porque a lei que fala sobre sistemas de pagamento, ela não estabelece que tem que ser a moeda real. E se eu utilizo como meio de pagamento, em tese, já poderia ser regulamentada pelo Banco Central, porque eu tenho autorização genérica na lei. Mas o Banco Central falou que não vai regulamentar porque não é moeda. Então, assim,
Está confuso. Eu acho que as nossas autoridades são um pouco tanto quanto bipolares. Não acaba por aí, tá? A gente vai ver que a gente tem manifestações da CVM que são contrárias ao que está na receita, ou seja, o caos instaurado, a insegurança e, infelizmente, como disse, né, enfim, os nossos colegas numa conversa de bar, infelizmente o que a gente tem visto é que a melhor saída para o Brasil tem sido o aeroporto, né? Então, é assim que a gente está vivendo aqui, né, esse ambiente de incertezas. CVM, né, disse que aquela coisa, né, meio ensaboada, né? A interpretação é de que não pode ser qualificado como ativo financeiro, tá? Para os efeitos desse dispositivo, tal. E por essa razão, sua aquisição direta pelos fundos ali regulados não é permitido, porque não é ativo financeiro. Mas já teve uma manifestação dela que falando dependendo dos ICOs, se tiverem natureza de equity, de security, que seria como se fosse valor imobiliário, estaria sob a jurisdição dela. Já teve uma manifestação nesse sentido também. E, para ajudar, nós temos um projeto de lei que mistura e coloca no mesmo balaio de gato as moedas que eles chamam, né, digitais com milhagens. A gente está entendendo tudo do que está acontecendo, nossos legisladores. Colocar no mesmo projeto é resolver. Eles são gênios, gente. Trabalhar uma coisa tão simples numa tacada só. Gênios. O mundo todo faz reuniões de horas, de dias, discussões sem fins, e nós falamos que é tudo milhagem, quase um programa de milhagem, a mesma coisa. Estamos bem. E aqui eu trouxe assim, uma parte, depois eu disponibilizo os slides, tá? Quem quiser. Nosso relatório aqui do nosso deputado, praticamente criminalizando e realmente falando, é o demônio na Terra esse negócio de Bitcoin e criptomoedas, exceto as fichas cadastrais, que as fichas cadastrais que são os tokens de utilidade, aí não. O resto, não pode. Criminalizando, um show de horrores. Quem tem curiosidade, depois dá uma olhadinha no relatório do ano passado. E aí, gente, diante dessa indefinição de quem que é a competência para regulamentar esses assuntos? E aqui eu já estou me definindo um pouco, e aí começa, criptomoeda. Né? Poderia ser inserida dentro do nosso sistema de pagamentos? É a primeira pergunta que eu lhes faço. Em tese até poderia. Se a gente entender que é um meio de pagamento, por que não? Se eu utilizo apenas como meio de pagamento, por que não? Como eu disse, a legislação, se vocês forem analisar a lei, acho que eu não lembro o número dela, dos meios de pagamento, ela é bastante ampla. Ela não diz que tem que ser real. Ou as moedas eletrônicas, que são as representações virtuais do real. Simplesmente diz que meios de pagamento, arranjos de pagamento. Poderíamos pensar nesse sentido. E aí o token é valor mobiliário? E a oferta pública de tokens, a gente entender que pode ter a natureza de um valor mobiliário, porque dependendo da oferta ou do projeto, né, dos ICOs, eu posso colocar que esse token vai representar uma porcentagem, enfim, das ações ou dos lucros da empresa, e aqui se aproxima, sim, de valores imobiliários. E aí a CVM, em tese, poderia ser a responsável por regulamentar essas ofertas públicas desses tokens, mas não os utilities token. Que aí não, aí quando eu estou falando de algo que é representação de uma utilidade, de um produto que vai vir, aí não tem nada a ver com CVM. Porque, no fundo, qual é a preocupação da CVM quando ela comentou que, eventualmente, a oferta pública de tokens que tenham a natureza de valores imobiliários estariam sob a jurisdição dela? São todas essas. Evitar esses esquemas de pirâmide, né? Realmente você adequar o perfil do investidor ao risco do empreendimento, porque a gente está vivendo uma euforia, todo mundo tem na Bolsa. As pessoas têm falado mais sobre isso. E, realmente, as pessoas têm consciência do risco que é, dependendo da operação ou do projeto em que você vai pôr o seu dinheiro? Então, é uma preocupação relevante a gente pensar na grande massa que está pondo o seu dinheiro de economias em algo que talvez seja arriscado para caramba. E é arriscado para caramba, é um investimento de risco. É como se você estivesse apostando numa startup. No fundo, é isso. Você está apostando numa startup. E as pessoas têm consciência e conhecimento e entendem daquele empreendimento para apostar suas fichas naquilo? Risco das operações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, isso é o que a gente mais escuta, né? Utilizar
as criptomoedas para fins de, né, lavar dinheiro, enfim, que dependendo do tipo de criptomoeda não é bem verdade, muito pelo contrário, por estar transparente no blockchain é mais fácil de rastrear, mas tem criptomoedas que têm o objetivo de realmente trazer o anonimato, que são, por exemplo, o Monero, Zcash, e aí pode ser que realmente seja algo a se preocupar. A questão realmente dos serviços que estariam sendo ofertados sem observar a legislação aplicável, nós estamos num ambiente incerto. Riscos operacionais em ambientes de negociação não monitoradas pela CVM. Riscos cibernéticos, né? Quantas vezes a gente não fica escutando ataque hackeou, não sei o quê, roubou não sei quantos bilhões, não sei o quê. É uma preocupação. Então, no fundo, a preocupação, em geral, é com o grande público, que eu acho que realmente tem que se preocupar com isso, e alguém tem que regulamentar isso. Eu acho que passou da hora da gente começar a discutir isso de uma forma madura no Brasil, como tem sido no mundo. A gente está brincando aqui. Um joga para o outro, não quero. Aí, quando está fazendo alguma operação, me manda uma notificação, me explica isso aqui melhor, mas não toma o que tem que ser feito, que é ok, vamos regulamentar, vamos trazer as diretrizes e deixar o jogo claro. Né? Porque a partir do momento que você entende ou diz de quem é a competência, você estabelece as naturezas jurídicas possíveis que você vai regulamentar, você consegue possibilitar a tributação disso. Porque, enquanto isso, a gente está no acho que. E a tributação? Como é que está sendo isso discutido no mundo como um todo? Tá? Começou a ser discutido, por exemplo, na União Europeia. Nós tivemos uma primeira decisão no Tribunal de Justiça da União Europeia, em que houve um litígio que envolveu a administração fiscal sueca e um particular, tá, sobre a incidência ou não do imposto sobre valor agregado, IVA deles, né, nas operações em que a gente faria um câmbio de divisas. E lá se entendeu que sim, que o Bitcoin, no caso era o Bitcoin, ele seria equivalente a divisas, e por ser equivalente a divisas, ele poderia sofrer incidência do IVA, mas lá é isento. Quando há o câmbio, é isento do IVA. Então, por conta disso, não teve que pagar. Mas se entendeu que acho que esse é o grande X, que eram como se fossem divisas. Não falou moeda, falou divisas. Nos Estados Unidos, né, a gente teve o International Revenue Service, né, ele já entendeu que deveria se tratar como commodity, propriedade para fins do imposto de renda nos Estados Unidos. Porque a propriedade, enfim, no que se refere ao ativo, mas a gente também tem manifestações dos ICOs pela SEC, que conforme a oferta pública daquilo, será considerado valor imobiliário. Então, aqui eles já estão definindo como devemos ser tratados. Se eu adquirir e vender as criptomoedas, vai ser considerado propriedade, e por conta disso vai estar sujeito ao imposto de renda como se propriedade fosse. Tá? Estados Unidos. Tá? Em Portugal, eles entenderam que eles são tributáveis, os ganhos de capital, eles só são tributáveis se estiver previsto em lei. Como não tem previsão legal, não tem que pagar tributo porque não tem previsão legal. É isso. Tá? Na Lituânia, muito legal, gente. A Lituânia, agora, 8 de junho, ela trouxe uma estruturação muito legal da parte ela estabeleceu mais diretrizes e um guia mesmo, sabe? De como os ICOs são tributados e tributados lá, inclusive contabilmente eles esclareceram, e para fins de lavagem de dinheiro. Completíssimo, super, muito legal, super indico que vocês deem uma olhada. Tá? Qual foram as diretrizes? Então, o que ela estabeleceu? Ela estabeleceu que o ICO ela vai poder ser um valor mobiliário ou moeda. Depende do uso, tá? E conforme esse uso, elas subdividem quais regulamentações estão sujeitas. Então, elas fazem um fluxograma bem legal, falando quando vai estar sujeito, quando não vai estar sujeito, e quais são as regulações que eles vão ter que sofrer. Tá? Quando é valor imobiliário e quando é moeda. Para fins de tributação, entendeu, por exemplo, que os investidores corporativos e pessoais, eles poderão ser tributados por imposto de renda, que é natural, né? Você ganhou, você vai pagar.
Mas ele também, por exemplo, falou que os fundadores de ICOs eles não serão tributados se os tokens não forem ativados ou forem bloqueados, porque no fundo foi um projeto falho. Então não vai ser tributado por conta disso. Parênteses, a Lituânia a gente considera um sandbox, tá? Ela é bem friendly dos ICOs, então ela está super aberta a realmente entender e permitir o avanço tecnológico, assim como outros países na Europa como um todo, tá? Entendeu também que os mineradores eles estão sujeitos ao IVA, tá? Porque eles entendem que fornecem serviços remunerados de mineração a terceiros, tá? Mas que a troca das moedas virtuais mineradas por fiat ou outros tokens estão isentos de IVA. Então, a partir do momento que eu adquiro aquela criptomoeda e troco por outra criptomoeda ou por fiat currency, dinheiro, eu estou isento. Interessante, né? E aqui eu trouxe a fonte para vocês, aonde eu tirei tudo isso, tá? As notícias, enfim, onde tem essa explicação mais detalhada. E no Brasil? No Brasil, o que a gente tem? A gente tem que, a Receita Federal disse no campo de perguntas e respostas, né, que as moedas elas devem ser informadas na declaração de imposto de renda, como se fossem ativos financeiros. E a CVM disse que não é ativo financeiro. Será que nós temos esquizofrenia? Esquizofrenia não, bipolaridade, né? E não é. Dupla personalidade, não sei. Mas é isso que a gente tem aqui, tá? Tem que se declarar naquela ficha de outros bens e direitos, enfim. E aí é o pagamento, né, pelo ganho de capital, 35 mil acima de um mês, 15%, progressivo conforme o valor. E a fundamentação legal está aqui, tá? E aí é pontos de reflexão que eu lhes passo. E quando a gente está falando de criptoativos que são recebidos pela mineração ou por forkings, está sujeito ao imposto de renda de que forma? Só quando eu vendo? Porque aqui eu não adquiri, né? Eu ganhei. Houve uma doação? Se houve doação em TCMD? Entendem o problema? E primeiro, quem é que tem competência para tributar isso? Antes de tudo. Nós temos competência para tributar tudo isso? Onde que acontecem os fatos geradores dessas tributações? Nós temos uma definição de espaço? Podemos fazer algum elemento de conexão? De que forma? A gente consegue identificar quem é que minerou exatamente, se ele está residindo no Brasil? Onde é que tem residência? Eu só estou colocando os problemas. Exatamente. É esse o ponto. Nós temos hipótese de incidência? Podemos tributar? De que forma? Quais são os elementos de conexão? Então, como eu falei, eu comentei com vocês, eu tenho mais dúvidas que certezas. E eu estou apenas dividindo com vocês as minhas dúvidas. E onde começam a ver os problemas? De definição, de competência, de tributação, de que forma? Não sei. Porque nos forkings, como aconteceu, né, do Bitcoin Cash, eu ganhei. E ganhei veio da onde? É a doação? Mas eu simplesmente ganhei. Eu ganhei, eu não vendi. Depois que eu vender, como é que eu vou poder falar que tive um ganho de capital? Falar que é zero o custo de aquisição? Ou eu vou colocar o valor que eu tinha a título de Bitcoin equivalente? Só questionamentos, porque eu não tenho resposta. Só estou transmitindo angústia, porque é a questão de terapia coletiva, né? Eu acho que funciona muito bem em alguns casos. Eu acho que esse é um caso legal de terapia coletiva. Todo mundo se reúne e vamos colocar nossas angústias em relação a esse novo mundo. Porque não tem muitos pontos em que a gente se agarrar, né? É só questionamentos, porque a nossa legislação, da forma como está, realmente não nos auxilia muito. IOF, gente, a gente pode falar que nós temos nas operações, eventualmente, de venda de bitcoins ou mandar para fora, seriam operações de câmbio ou valores mobiliários? E quando a gente está falando de ICO de valor mobiliário, poderia estar sob o âmbito de competência do IOF? Não sei. Talvez, pensando na prática que a gente tem no Brasil, são pontos que dá para tributar, né? Então, precisando arrecadar dinheiro.
eu acredito assim, que como câmbio, não. Já falou que não é moeda, e aqui na legislação diz que é moeda estrangeira apenas, que a gente pode falar de câmbio, operação de câmbio é com moeda, se não é moeda, câmbio não, a título de IOF por câmbio, não. Agora, por valores mobiliários, eu já não sei. Se o CVM entender que pode ser dependendo da natureza, aí pode ser que aconteça de se querer tributar o IOF dessas operações. E o consumo? Aí o consumo a gente não tem nada, né? Porque a gente está agora trabalhando como se fosse investimento, né? A Receita Federal. Quando eu adquiro um produto e pago em Bitcoin, o estabelecimento que recebe, ele vai ter que pagar o ICMS sobre a operação de venda, de que forma, e se ele guardar o Bitcoin, não vender no momento, não realizar, ele vai ter depois, eventualmente, que declarar o ganho como lucro, ou se perder valor, foi prejuízo? Não sei. Só estou colocando problemas para vocês, que nós não temos, né? Ou ainda as exchanges, né? Ou as mineradoras. A gente pode falar de prestação de serviço? As exchanges até a gente pode, né, Daniel? Mas e das mineradoras? Eu estou prestando serviço para quem? Né? Eu estou pensando prestação de serviço das mineradoras, prestação de serviços para a rede? Porque eu estou minerando, validando a informação da rede. Por que eu presto serviço? Para a pessoa, ou para as pessoas que estão naquele bloco, ou para a rede como um todo? Temos muitas lacunas, no fundo, que eu quero dizer, nós temos muitas lacunas. Doações de criptomoedas, que você me deu, os crowdfunding, que a gente volta e meia vez, a gente poderia falar de doação também, dependendo do tipo de ICO que a gente abre, em que não tem uma contraprestação. E se é de fora, se não é o investidor, né? Como fazer? O que eu quero dizer, na realidade, é que a gente tem mais dúvidas que certezas. E assim, o meu feeling, como estudiosa, talvez, como curiosa, eu acho que cada vez mais nós vamos ter que pensar em migrar a tributação do consumo para a tributação da renda mesmo. Eu acho que a gente vai ter que pensar em simplificar, porque a partir do momento que a gente tem transações em que não tem um limite físico, em que a gente não tem como definir quem são as partes daquela relação, é muito difícil tributar o consumo e o serviço de uma forma geral. Talvez a gente tenha que pensar realmente em tributar apenas a renda de uma forma mais pesada, e é onde a gente vai conseguir, eventualmente, ter um mínimo de controle sobre isso. Como tem sido feito, enfim, fora, ou a tendência mundial tem sido mais a tributação da renda do que o do consumo. Só no Brasil que a gente tem essa regressividade ainda, né? Enfim, não sei. É só mais, como eu disse, é mais perguntas do que certezas. Então, aqui estão meus contatos, eu agradeço a atenção de vocês. Estou disponível para sessões em conjunto de terapia, de grupo, para a gente discutir isso, porque quanto mais eu estudo, menos eu sei, né, sobre isso. Muito obrigada pela atenção e boa noite a todos.